Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Marcelo, à Sônia pelo convite. Muito obrigado por poder estar aqui novamente. Nessa exposição doutrinária desta noite, vamos falar sobre as aflições. Aflições que fazem parte do nosso ensinamento enquanto espíritos de terceira ordem. Como todos nós já sabemos, nós somos integrantes de um planeta escola, onde nós reencarnamos justamente para que possamos aprender, para que possamos evoluir. E para que essa evolução aconteça, nós temos que desbastar algumas das nossas arestas que nós trazemos na nossa pedra. Só que nesse caminho, por uma questão muitas vezes de teimosia, muitas vezes de rebeldia, nós acabamos cometendo mais faltas, acumulando cada vez mais dívidas que nós precisamos, em algum momento, reparar. E as aflições parece uma colheita de soja, uma colheita desigual, onde uns colhem mais, outros colhem menos. Parece que algumas pessoas, mesmo sendo pessoas boas, mesmo caminhando na retidão, acabam tendo muito sofrimento, encontrando muito sofrimento na caminhada desta encarnação. Ao passo que outros parecem ter tanta facilidade, parecem ter tanta sorte na caminhada, mesmo não sendo uma pessoa honesta, uma pessoa que segue as leis de Deus, uma pessoa que caminha na retidão. E aí, a espiritualidade nos traz, através do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos trouxe, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem, ele traz duas fontes primárias dos nossos sofrimentos, que são as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, hoje, nessa exposição doutrinária, nós vamos nos ater às causas anteriores. Apesar de que as causas atuais são responsáveis por 70%, a maior parte do nosso sofrimento está, 70% está ligado às causas atuais das aflições. Vamos definir um pouquinho aqui sobre as aflições. Agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar e dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. Todas essas palavras aqui, elas podem nos trazer um pouco da ideia do que é o sofrimento. Imaginem só a questão daquela preocupação com os nossos filhos, com a educação, com o futuro, a preocupação em trazer o alimento para dentro de casa, a preocupação de não perder o emprego, a preocupação com aquele nosso ente querido que está doente. Tudo isso vai causar um certo sofrimento. A dor. A dor é um alerta
que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Imagine que a dor é o primeiro sinal, por exemplo, no campo físico, é o primeiro sinal que nós temos de que algo está errado com o nosso corpo físico. Então vejamos que a dor, ela não é maléfica. A dor, ela vai nos trazer, neste caso, no campo físico, vai nos trazer o alerta que nós precisamos procurar ajuda médica porque algo está errado com o nosso corpo. A dor é necessária. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem querer nos dar conta do perigo. Imaginem muitas pessoas que acabam descobrindo, por exemplo, um câncer lá na fase inicial através da dor. Então veja que nós precisamos ser gratos, precisamos ser agradecidos pela dor. No campo espiritual, a dor, ela traz o fortalecimento, o nosso fortalecimento moral, para que a gente possa conseguir passar por todas as nossas dificuldades a caminho da evolução. O sofrimento é uma reação e uma interpretação da dor. É como percebemos algo e reagimos a isso. Muitas vezes o sofrimento é o mecanismo pelo qual o homem se insere na vida mística e religiosa. Esta última frase, ela conta muito a história de muitos de nós aqui. Quem aqui não chegou na casa espírita ou na sua religião pela dor? Então, gente, nós temos aqui essa definição exatamente do sofrimento, é a nossa forma de encarar a dor. É a forma de muitas vezes até não aceitarmos esta dor, não sabermos interpretar as ações positivas que essa dor está trazendo para nós. Então aí caímos no sofrimento. Para que a gente possa entender um pouquinho e entrar no assunto verdadeiramente das causas anteriores às aflições, nós precisamos entender o conceito de provas e expiações. As provas, ou aprovação, é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Essa definição é do livro Consolador, né, escrita por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A aprovação, então, ela é toda aquela imperfeição que nós trazemos são as imperfeições que nós trazemos pelo fato de nós tivermos sido criados simples, espíritos simples e ignorantes. Então são as imperfeições, aquelas do dia a dia, aquelas que nós temos dificuldade de trabalhar. Já a expiação são as faltas que nós cometemos durante as nossas existências. Então, se nós cometemos uma falta nesta existência ou em existências anteriores, nós vamos ter que pagar até o último centil. Isso está lá na lei divina. Nós precisamos reparar. Então a expiação, ela é exatamente a forma de a gente reparar aquele mal que nós fizemos nesta encarnação ou encarnações passadas a outras pessoas ou até mesmo a nós mesmos. Então, por que sofremos? E aí, muitas vezes a gente se depara brigando com Deus. Vai lá, se fecha no quarto e diz assim para Deus: e aí, Deus? Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que todos os boletos que tinham para ser protestados em meu nome está vindo tudo uma vez só. E aí, nós começamos um processo de rebeldia.
Porque nós não estamos entendendo os sinais. Os sinais que a espiritualidade nos traz através da nossa vivência. E nós não nos damos conta que nós só estamos sofrendo justamente por causa das nossas ações. Nós buscamos o sofrimento através das nossas próprias mãos. Emmanuel fala que para cada imperfeição que nós temos, nós vamos desenvolver um sofrimento. Então imagina quantos sofrimentos nós temos que nós vamos passar se nós não tivermos a disciplina de tentar nos melhorarmos. São aflições inevitáveis, decorrentes em sua maioria do mal que fizemos em encarnações anteriores. Ou seja, as causas anteriores às aflições, ela está totalmente ligada às nossas múltiplas encarnações. O Evangelho Consolador Prometido, que Jesus nos trouxe, a segunda revelação, ela veio exatamente para nos explicar, nos trazer à luz do conhecimento, nos explicar que nós temos múltiplas encarnações, todas elas solidárias, e que nós temos responsabilidades que nós assumimos na espiritualidade e responsabilidades em cima dos nossos atos que nós cometemos em encarnações anteriores. Vamos significar agora as aflições. Por quê? Que as aflições elas devem ser encaradas como uma ferramenta de evolução. A primeira ressignificação é o meio do progresso. Se nós não tivermos a possibilidade, se não tivéssemos a possibilidade que Deus, na sua infinita bondade, nos trouxe, da reencarnação, onde nós erramos, mas sempre teremos uma nova chance de voltar e consertar. Se nós formos trabalhadores, formos corretos, seguirmos as leis divinas, as leis morais, nós vamos ter a chance de alcançar o progresso. Então, as aflições, a dor, é um meio de conquistar o progresso. É uma advertência de que a gente procedeu mal. Então, gente, nós temos que saber, estarmos cientes de que sempre que sofremos é porque nós procedemos, de alguma forma, procedemos mal. Procedemos mal na família, no trabalho, ou que procedemos mal com o nosso vizinho, ou até que nós procedemos mal lá em outra encarnação. E aí a gente se pergunta, mas por que eu tenho que pagar por algo que aconteceu em encarnações passadas? Porque a justiça divina, ela é perfeita. Nada nesse nosso mundo passa despercebido aos olhos de Deus. O sofrimento nos traz experiência, nos deixa cada vez mais fortes, cada vez mais preparados para que a gente possa vencer os nossos obstáculos, vencer nossas más tendências, nos reconciliar com o nosso passado, para que assim possamos dar mais um passo na nossa escala evolutiva. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Quando nós sofremos, nos permite fazer uma reflexão, olharmos para dentro de nós, para que nós possamos identificar o que nós fizemos de mal. E aí a gente começa a verificar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. Então o sofrimento serve para isso também. Faz ver a necessidade de se melhorar. Será que a gente vai gostar de ficar batendo a cabeça na parede o tempo inteiro? Ou ficar dando murro em pontas de faca? Não, né? Chega um momento que nós cansamos de errar. Que nós cansamos, chegamos ao fundo do poço. E aí nós vamos precisar, com certeza, fazer algo
para que a gente possa nos melhorarmos. E são bênçãos de Deus. Por que bênçãos de Deus? Porque Deus, na sua infinita bondade, nos dá essa oportunidade. Essa oportunidade de nos reconhecermos, reconhecer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para que a gente possa repará-las. Ele nos dá a oportunidade de voltarmos quantas vezes forem necessárias. Na matéria, como reencarnação, de forma reencarnada, para que a gente possa vir para cá com os espíritos que nós temos que fazer reparações. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá essa bênção, a forma que a gente tem de conseguir evoluir através das nossas reencarnações. E aí, gente, nós temos dois aspectos importantes nessa nossa conversa, que é exatamente a nossa postura perante esse sofrimento. Ou nós temos a postura de arrependimento, ou nós temos a postura de revolta. O que é melhor será? O que será ser melhor? O arrependimento ou a revolta? Vamos ver alguns exemplos aqui, retiradas da codificação, e que a gente sabe, no nosso ensinamento kardecista, é a nossa postura. A postura do arrependido. A postura do arrependido, ele aceita as provas e, consequentemente, quando ele aceita as provas, ele pode escolher essas provas. Lá na erraticidade, lá na espiritualidade, ele tem o direito de participar da sua programação reencarnatória. Às vezes, nós pedimos demais. Nós queremos abraçar o mundo, queremos resolver vários problemas numa encarnação só, e daí quando chegamos aqui a gente quer negociar, né? Com a espiritualidade. Deus, vamos lá. Vamos tentar negociar. O fardo está meio pesado. Mas nós temos essa possibilidade de ir lá na espiritualidade fazer as nossas escolhas. E querer reparar o mal. Aquele que tem verdadeiramente o arrependimento no seu coração, ele quer reparar o mal. Ele quer reencarnar o quanto antes para conseguir vir aqui fazer o contato com aqueles espíritos que ele teve as suas dívidas contraídas, para então poder fazer a reparação desse mal. Os seus sofrimentos são expiações do passado e provas para o futuro. Então, todas essas expiações, as provas, mas principalmente do que nós estamos falando aqui, as expiações, eles são exatamente uma preparação para um futuro evolutivo, para que possamos ser mais evoluídos. E o resultado disso tudo vem as provas da vida, fazendo progredir. Agora vamos lá para o revoltado. O revoltado não aceita as provas. As atribulações lhe são impostas. Muitas vezes nós temos reencarnações compulsórias. Nós temos muitas vezes programações reencarnatórias compulsórias, obrigadas. Justamente por quê? Porque nós somos rebeldes. Não queremos aceitar, não queremos perceber os sinais da bondade divina que nos traz essas oportunidades. Os seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus. Aí vem aquela, por que eu? Por que isso acontece comigo? Por que só eu sofro? Por que nós vemos pessoas más que prosperam? E aí isso nos causa cada vez mais revolta. E aí vem, como resultado de toda essa revolta, de toda a não aceitação, ter que recomeçar tudo, vou ser redundante, mas tem que recomeçar tudo de novo. Temos que começar tudo de novo. Perdemos uma encarnação muitas vezes, por causa da nossa revolta. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6. Aqui para a gente entender um pouquinho,
dessas causas anteriores às aflições, que muitas vezes nós não entendemos o porquê desses sofrimentos. A perda de entes queridos e a dos que são um amparo de família. Muitas vezes nós não entendemos por que uma pessoa tão boa desencarna, muitas vezes de forma violenta, ou até mesmo com uma doença grave, uma doença difícil, como câncer, por exemplo. E você vai ver uma pessoa que teve uma conduta 100% a vida toda, uma encarnação inteira. Quando uma família perde o seu chefe, ou a pessoa que provê os recursos da família, e essa família acaba caindo na miséria. Daí muitas vezes nós não entendemos por que disso. Nós não sabemos o que aquelas pessoas contraíram lá em outras encarnações e precisam aprender nesta. Um exemplo disso, muitas pessoas vêm com a prova da pobreza, da miséria, vêm numa encarnação inteira passando fome, passando dificuldades, mas outros vêm com muito dinheiro e não sabe lidar com esse muito dinheiro. Faz mau uso desse dinheiro. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Acidentes que acontecem, aquilo que a gente fala, foi um acidente bobo. E a gente não entende por que isso acontece. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Quando nós não sabemos utilizar a riqueza, o dinheiro. Aquele caboclo que passou uma encarnação inteira sem fazer mal para ninguém. Chega lá na espiritualidade, chega lá e percebe que ele errou, que ele falhou. E aí ele fala, poxa, mas eu não fiz nada para ninguém. Aí a espiritualidade fala, sim, você não fez nada para ninguém mesmo. Não fez nada de ruim, mas também não fez nada de bom com a fortuna que você recebeu. Os flagelos naturais. Quantos desastres naturais, quantas catástrofes naturais, desencarnações coletivas, que a gente vê com tanta frequência, estamos vendo cada vez mais frequente acontecer. Será que todas aquelas pessoas estão morrendo de forma injusta? Estão desencarnando de forma injusta? A espiritualidade, Deus é perfeito. A lei, como eu disse anteriormente, a lei divina ela é imutável e perfeita. Então ninguém nesta vida vai passar por um sofrimento que realmente não tenha que passar. Crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer o sofrimento. Imagina aquelas crianças recém-nascidas que logo precisam fazer uma cirurgia, ou logo já apresentam câncer e definham até desencarnar. Será que Deus é tão malvado para fazer uma criança passar por isso? Obviamente que não. Deus é bondoso. E aí não esqueçamos que naquela criança, ela está criança. O corpo físico é criança. Mas ali nós temos um espírito milenar, que já reencarnou muitas vezes, com a necessidade de vir e passar por essas expiações. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Gente, aqui eu quero trazer uma história que Emmanuel contava, através de Chico, de um homem que ele, através da sua existência, da sua encarnação, ele conheceu uma casa espírita. Ele conheceu uma casa espírita, passou a frequentar, assistir palestras, começou a estudar, logo começou a trabalhar.
E durante todos esses anos ele foi trabalhando, se dedicando, fazendo a sua parte na parte da caridade, auxiliando aos mais necessitados, trabalhando na casa espírita, dando passes, enfim. Ele conseguiu identificar a necessidade que ele tinha de trabalhar. Porque quando nós trabalhamos, nós vivenciamos a doutrina espírita, nós conseguimos trabalhar as nossas imperfeições. Nós, como expositores da doutrina, isso aqui, quando a gente vai preparar uma palestra, é sempre um puxão de orelha para nós. Então é uma forma de a gente aprender. E aí, ele era um operário de uma fábrica. Num certo dia, ele, no seu trabalho, sofreu um acidente e perdeu 3 dedos de sua mão direita. Após ele ser socorrido, ele foi tratado e logo veio a revolta. E aí ele ficou extremamente revoltado. Por que com ele? Por que acontecia aquilo com ele, se ele tinha encontrado o caminho da doutrina espírita, o caminho da religião, e ele estava trabalhando não só no seu aprimoramento pessoal, mas também trabalhando pela caridade dos outros. Não só a caridade material, mas também a caridade espiritual. Então ele ficou revoltado, porque ele estava, na visão dele, ele estava fazendo de tudo para ser merecedor das bênçãos divinas. Mas aconteceu aquilo com ele. E aí, nós conhecemos, lá no livro dos médiuns, nós temos lá uma parte que nos fala que nós somos suscetíveis a passar pela emancipação, ou melhor, nós sempre passamos pela emancipação da alma. E nessa emancipação da alma, o nosso corpo físico descansa e o nosso espírito, ele vai para a espiritualidade. E aí, numa desses sonhos, né, no momento do sono do corpo físico, a espiritualidade, com sua grande bondade, o convida para levá-lo até uma encarnação passada do século XVII. Chegando lá, os espíritos mostraram para ele que ele foi, lá no século XVII, ele tinha sido um dono de fazenda, um proprietário de escravos. E quando aqueles escravos não serviam mais para ele, ou que eram escravos rebeldes, revoltados, ele dava um castigo. E esse castigo era exatamente colocar um membro, um braço, no moedor, na forrageira. E esse era o castigo que ele dava aos funcionários dele, aos escravos dele. Então a espiritualidade mostrou para ele e falou: nesta encarnação você ia perder um braço, mas pela tua atitude de buscar a religião, de buscar a doutrina, de trabalhar pelo seu próximo e para si mesmo, você perdeu somente 3 dedos. Então vejamos que nós temos também a oportunidade de atenuar as nossas expiações. Mas depende de cada um de nós. Não é da nossa esposa, do nosso marido ou da nossa sogra. É nós mesmos. Nós precisamos. E aí Santo Agostinho nos traz um ensinamento que nós podemos, todas as noites, fazer uma reflexão. Do que nós fizemos durante o nosso dia? As coisas positivas e as coisas negativas. Fizemos coisas negativas? Obviamente que nós vamos fazer coisas negativas. Nós somos espíritos de terceira ordem. Mas a graça disso tudo é que nós podemos repará-las. As nossas imperfeições. Aquele mal que a gente fez, nós temos condição de repará-las. E aí a gente tem um ensinamento que Emmanuel nos traz, que é: procuremos a reparar as nossas dívidas
nesta encarnação. Reparem quanto é tempo. Porque se nós deixarmos para reparar numa próxima encarnação, nós vamos acumulando. Podemos ter o risco de acumular as nossas dívidas para que elas sejam sanadas em encarnações posteriores. Ainda no capítulo 5 do Evangelho, se foi orgulho, poderá nascer em humilhante condição. Se for avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Então, gente, vejam só, está aqui novamente trazendo a questão da expiação, do excesso do dinheiro ou da falta. Muitos de nós pensamos, principalmente dentro da nossa família, aquele nosso familiar difícil, né? Eu tenho certeza que muitos aqui pensaram na sogra, mas não é só a sogra. Temos os filhos, temos aquele cunhado difícil, temos a esposa difícil, o marido difícil. Se nós temos essas dificuldades com todos esses nossos familiares, tenha certeza, nós temos algo para reparar com eles. Tenhamos paciência, tenhamos resiliência, que é a aceitação da condição que nos é imposta, para que nós possamos sair desta encarnação completistas, vencedores, de mais uma encarnação onde nós reparamos o que tínhamos para reparar. Nós temos, naquela série, há 2000 anos, 50 anos depois, onde mostra, por exemplo, Abigail, que foi tão devota em ajudar as pessoas que ela amava, reencarnando com a intenção de ajudá-los. E esse é o nosso trabalho como encarnados. Nós temos que nos melhorarmos, mas também ajudarmos aqueles nossos familiares que estão nessa encarnação junto conosco. E aí, gente, olha só, mais um ensinamento que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz no livro Vinha de Luz, no item 80. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, gente, nós precisamos entender o que nós precisamos aprender com todo esse sofrimento. Se nós não entendermos os sinais, o que nós precisamos aprender, nós vamos ter que voltar e fazer tudo de novo. Se nós nos revoltarmos, vamos ter que voltar e repetir a nossa encarnação, até nós podermos aprender. Veja que bondade de Deus, né? Que Ele nos dá essa oportunidade de voltar e tentar acertar novamente. E o mais importante de tudo, gente, todo sofrimento, ele tem o objetivo de fazer a gente evoluir moral e espiritualmente. São os valores do espírito que nós muitas vezes não nos damos conta. E a conclusão disso tudo, gente? Nós temos aqui uma condição em nosso planeta, como já disse lá no início, o nosso planeta é um planeta escola. Nós somos um planeta, lá na classificação dos planetas, nós somos considerados um planeta de provas e expiações. Muitos aqui já ouviram que nós estamos passando pela transição planetária, mas ainda somos planeta de provas e expiações. Então, gente, eu vou contar um segredo para vocês. A felicidade não é deste mundo. Nós não estamos num planeta feliz. Nós estamos num planeta onde nós precisamos
passar por todas essas dificuldades para o nosso adiantamento moral e espiritual. E aí nós temos felicidades relativas, momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade, nós temos a obrigação de promovê-la. Temos a obrigação. Porque a nossa vida, nós não viemos aqui só para sofrer. Nós viemos para ser felizes. Só que depende das nossas posturas. Vai depender do nosso proceder, nosso bem proceder. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Então, gente, volta para dentro de si, liga o desconfiômetro e veja lá. Se a gente está sofrendo muito, é justamente pelo nosso mau proceder. Não adianta botar a culpa em outras pessoas. A culpa é nossa mesmo. E deve regozijar-se a ideia da sua própria cura. Temos que ficar felizes quando nós alcançamos o nosso objetivo, quando nós conseguimos reparar uma aresta. Dele depende, pela resignação, aceitação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas próprias impaciências. Aquilo que eu falei anteriormente. Se nós não aceitarmos, formos impacientes com essas nossas expiações, podemos botar uma encarnação inteira a perder. Visto que, do contrário, terá que recomeçar. Esse trecho está no item 10 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, gente, o Evangelho, como um instrumento de consolação, ele nos traz exatamente de que nós temos a oportunidade de ser consolados através do carinho e do amor de Jesus, que nos trouxe o Evangelho. Basta a gente vivenciar o Evangelho. Basta nós conhecermos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Nós seguirmos as leis morais. Quanto mais nós trabalharmos as nossas imperfeições, quanto mais nos esforçarmos para conseguir reparar aquelas faltas que nós cometemos com os outros, seja que tenha sido aqui nessa reencarnação, ou encarnações passadas, nós vamos com certeza passar com muito mais tranquilidade. E aí o Evangelho Consolador, ele traz então, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4 a 11, e está também, consta no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então busquemos o Evangelho no momento de aflição. Não adianta a gente achar que não tem mais saída para os nossos problemas. Tem. Tenhamos sinceridade no nosso coração para reconhecer que todos os nossos sofrimentos foram causados por nós mesmos. Mas, acima de tudo, precisamos buscar o consolo, buscar força, o fortalecimento no nosso Evangelho, no nosso Jesus, usar o nosso Jesus como modelo e guia, para que possamos, assim, dessa forma, tornar o nosso caminho um pouco mais feliz, um pouco mais fácil. E aí, gente, esse último slide eu deixo aqui para vocês, para que a gente possa encerrar. Qual é o caminho que a gente quer? O caminho da dor ou o caminho do amor? Certamente que o caminho do amor é mais fácil. Mas como somos crianças birrentas, revoltadas, teimosas, normalmente a gente procura o caminho da dor, que aparentemente é o caminho mais fácil. Então, gente, que possamos buscar sempre o caminho do amor. Essa exposição doutrinária, ela foi baseada... Ela foi baseada, então, aqui na nossa codificação,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, o Consolador e o Evangelho de Mateus. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Eu esqueci de perguntar, Marcelo, vocês fazem o encerramento ou posso fazer? Perfeito. Então, gente, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Esse nosso Jesus Consolador, um Jesus de amor, de carinho, que nos deu a oportunidade de trazer o esclarecimento. O esclarecimento para as nossas dúvidas, as nossas perguntas, quanto em relação ao nosso sofrimento, às nossas dificuldades. Vamos agradecer por esta oportunidade que Ele nos trouxe, por todo o trabalho que Ele tem feito desde a criação do nosso planeta, desde que Ele se tornou o governador do nosso planeta. Na sua infinita bondade, Ele nos traz a consolação para o nosso coração dolorido, a consolação para as nossas dúvidas, para as nossas dificuldades. Agradeçamos também a espiritualidade amiga que aqui nos trouxe, que nos preparou esse ambiente para nos receber, que esteve aqui conosco nos intuindo, nos trazendo mais conhecimento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que as palavras do Evangelho toquem o nosso coração de forma permanente. Que a gente possa usar o Evangelho como uma ferramenta de melhoramento próprio, para que a gente possa buscar evolução. Da mesma forma, nós pedimos a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, que traga o consolo aos corações de pessoas que estão em sofrimento. Aquelas pessoas que estão em hospitais, que estão nos presídios, aquelas mães e pais que perderam seus filhos, de qualquer forma, por doença ou por acidente, que possa, através do Evangelho, consolar seus corações. E desta forma, agradecidos e alegres, pedimos ao mentor espiritual desta casa, aos demais mentores que acompanharam o nosso trabalho, a permissão para encerrar a exposição doutrinária desta noite. Que assim seja. Muito obrigado a todos e que todos possam retornar aos seus lares com muita paz no seu coração. Muito obrigado.